Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Jeep Commander Longitude de 7 lugares. Essa é a versão de entrada do Commander já na linha 2025, que passou por alterações bem importantes, inclusive uma grande redução no preço. Mas como vocês já devem imaginar, hoje a gente vai fazer o nosso teste de viagem entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. A gente passou a incluir as assistências à condução nesse vídeo de viagem, mas como é um foco dessa linha 2025 e tem bastante recursos, a gente preferiu fazer um vídeo dedicado somente às assistências. Então nesse aqui a gente vai conferir quesitos como consumo na estrada, desempenho, conforto, direção, se é um carro gostoso para viajar e pontos nesse sentido, isolamento acústico e etc. Então as assistências como estacionamento automático, parque assist, né, frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo. Esse carro tem todos esses itens, mas vai ficar para esse outro vídeo. Vamos lá para a estrada conferir como que é o comportamento do Jeep Commander 1.3 Turbo. Bom, pessoal, estamos aqui pegando finalmente a rodovia dos Bandeirantes, depois de um pouquinho de trânsito lá em São Paulo. Vamos resetar aqui o nosso Trip B para a gente ver como que é o consumo desse carro na estrada. E é claro que aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Esses conteúdos que a gente faz aqui dão muito trabalho, levam muito tempo, muita dedicação, e quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do vídeo, caso você não goste dele, é só você retirar o seu like. Fechou? Primeira coisa, pessoal, quero citar aqui para vocês que eu estou com a voz um pouco ruim por conta dessas diversas mudanças de temperatura que a gente está tendo nos últimos dias, né? Por isso peço perdão pela minha voz um pouco diferente, meio ruim hoje, mas vocês sabem muito bem que a gente sempre grava aqui em qualquer situação. Bom, a primeira coisa que a gente tem para citar aqui é o conjunto mecânico. Essa versão Longitude, que é a de entrada, é equipada com motor 1.3 T270, ou seja, aquele turboflex de 4 cilindros em linha que a gente já conhece de vários outros modelos do grupo Stellantis e principalmente da Jeep, que foi onde ele estreou, né? Esse motor rende até 185 cavalos com etanol, 180 com gasolina, que é o nosso caso aqui, aos 5.750 RPM. Já o torque é de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis e chega a somente 1.750 rotações. Isso quer dizer o quê? Em baixa rotação, por exemplo aqui, ó, a gente está a 110 por hora, ou ele está mantendo ali em 2.000 rotações, então aqui a gente já tem todo o torque de 27,5 disponível. Isso significa que você não precisa encher muito o motor para ter uma resposta interessante do conjunto mecânico em geral, da motorização, né? Ele usa aqui uma transmissão automática convencional de 6 velocidades, ou seja, 6 marchas, né? A gente já viu também esse conjunto mecânico com 9 marchas lá no Renegade, porque ele é aliado à tração 4x4. Aqui é tração dianteira mesmo, tá? Você só vai ter a tração 4x4 no Commander nas versões turbo diesel ou então nas versões 2.0 turbo a gasolina, como eu falei, a Overland e a Black Hawk. Agora vamos falar sobre isolamento acústico. Eu achei bom nesse carro, sendo sincero, mas eu acho que para o barulho de vento ele poderia filtrar um pouco melhor ainda. Mas está longe de ser ruim, tá? É um isolamento acústico bom, principalmente na cidade, onde você escuta pouco os barulhos externos, até de moto, de outros carros, de alguém falando, alguma coisa nesse sentido, ele filtra muito bem. De vento aqui, ó, 115, 120 km por hora, não chega a incomodar, longe disso, mas poderia ser um pouquinho mais primoroso. Falando sobre direção, ela fica mais pesadinha aqui na estrada, isso é interessante, porém ela é bem virtual, ó. Então se vocês separarem, ó, ele demora para apontar o carro, tá? Então ela não é muito direta, né? E é normal para um carro com pegada mais familiar, mais confortável, como o Jeep Commander. Ainda não testamos a versão Black Hawk, né, com motor 2.0 turbo, que lá eu imagino que tenha uma direção um pouco mais dura, né? Até porque é uma proposta um pouco mais esportiva, mais desempenho e uma direção também mais direta.
Não tenho certeza, assim que a gente testar a versão Blackhawk ou até mesmo a Overland com esse motor, a gente fala sobre isso para vocês. Mas ela é bem confortável, esse é um ponto interessante. E falando de conforto, a gente pode citar também a suspensão. Estamos passando aqui por alguns desníveis no solo. Na estrada você vai perceber menos esse comportamento, porque geralmente as estradas têm um pavimento um pouco melhor, né? No Brasil a gente sabe que tem algumas exceções, que às vezes está pior que cidade, mas em geral o asfalto é um pouco melhor, então você não vai sentir tanto incômodo com praticamente nenhum carro. Mas eu posso afirmar para vocês que o Commander é muito confortável. Esse com certeza foi um dos pontos que mais me agradou nesse carro até o momento, inclusive na cidade, tá? Ele é muito macio. Até mesmo quando você vai entrar de lado em uma valeta, que você tem aquela torção de carroceria, né? Pegando um declive, um aclive, alguma coisa assim, ele é muito confortável. Ele tem suspensão independente nas 4 rodas, né? Do tipo McPherson, que melhora também esse conforto para os ocupantes. E aqui na estrada, então, você tem um carro ainda mais confortável, como eu falei, por um pavimento um pouco mais plano. Vamos falar para vocês como que tá o consumo. A gente deu uma pequena aceleradinha ali, mas rodamos 23,1 km 100% na estrada em 12 minutos, consumo de 11,8. Na avaliação completa, a gente vai ter testado um pouco melhor esse carro na estrada e eu falo melhor desse consumo para vocês, mas a gente vai falar também dele saindo lá da rodovia dos Bandeirantes. Saindo do pedágio, vamos ligar o modo esporte para testar o desempenho. 60 por hora, pé no fundo. Ó, reduziu bastante aqui. 100 por hora agora. E 120. A gente pode dizer o seguinte: é um desempenho bom, tá? Ele é um carro pesado, tem ali, se eu não me engano, 1.675 quilos nessa versão com 7 lugares. E considerando isso, ser um SUV, ser um carro grande e tudo mais, é um bom desempenho sim. Porém, eu acho que ele tá ali um pouco no limite. Você sente que ele é um carro um pouco pesado, tá? E eu tô aqui sozinho dentro do carro hoje, e embora eu esteja com o ar-condicionado ligado, que ele rouba um pouquinho de potência do motor, também esteja na gasolina, então a potência fica um pouquinho menor, mas estou sozinho aqui dentro do carro. Se eu tivesse com 7 passageiros aqui, provavelmente esse peso dele ficaria muito mais evidente. Então, é um desempenho ótimo? Não, mas é um bom desempenho. Geralmente, se você precisar fazer uma ultrapassagem um pouco mais forte, ele vai subir bastante o giro, mas ele não vai te decepcionar, ele não vai te deixar na mão. Vamos testar novamente aqui, ó, diminuindo para 100 km por hora, pé no fundo, tá no modo esporte, tá? Olha, ele demorou um pouquinho para reduzir, né? Mas 120 já, ó, 130, 140 e estamos aqui na subida. Então, de novo, é um desempenho legal, sim, interessante. O 0 a 100 desse carro fica abaixo de 10 segundos, de acordo com a Jeep. Então não podemos criticar o desempenho, mas eu diria que ele fica somente no bom, ou então de mediano para bom, na verdade. Sobre o desempenho, considerando que a gente tem aqui um carro de 226 mil reais, acho que poderia ser um pouco melhor por esse sentido, tá? A versão de entrada com 5 lugares, né, longitude, custa 217, então já é um preço um pouco mais condizente. E isso porque nessa versão de entrada até ok, que você tem também as versões um pouco mais caras com motor 1.3. Aí eu acho que esse desempenho, por mais que ele não seja ruim, já começa a pesar um pouco mais, levando em conta o preço, né? Até por isso que a Jeep lançou agora as versões com motor 2.0 turbo, que a gente já testou aqui na Rampage. Bom, pessoal, chegando aqui no final do nosso percurso de estrada, vamos ver como que ficou a média que a gente resetou lá no começo da rodovia dos Bandeirantes. 35,5 km de estrada em 20 minutos e média de 11,5 km por litro. Para ser sincero, aumentou um pouco para 11,6, que agora a gente está andando de forma bem tranquila e aqui é descida também, né? Mas ainda assim, não achei um consumo tão legal, tá? Tudo bem, ó, já aumentou para 11,7. Tudo bem que a gente deu umas boas aceleradas ali para testar o desempenho e também para testar alguns assistentes de condução, que a gente vai mostrar para vocês num vídeo dedicado às assistências à condução, até porque esse carro recebeu novos recursos nessa linha 2025. Mas enfim,
esperava um consumo melhor na estrada, tá? A gente ainda vai testar um pouco melhor esse carro e na avaliação completa para vocês eu falo qual que foi mais ou menos a minha média usando esse carro na estrada. Bom, chegamos no final do nosso trajeto aqui em Jundiaí. Vou fazer então para vocês um resuminho das minhas impressões dirigindo o Jeep Commander Longitude na estrada. Vamos lá. Bom, em geral posso dizer que eu gostei bastante desse carro, muito confortável, os bancos são macios, a suspensão é mais macia ainda, mas sem perder a estabilidade, você não percebe o carro molenga na estrada, mesmo em velocidades um pouco mais altas. Na avaliação completa a gente vai falar e testar melhor também a questão do desempenho em curvas, entrando de uma forma mais agressiva, mas na estrada em si, mesmo a 130, às vezes 140 km por hora, você não percebe ele instável, ele não te passa uma sensação de insegurança. O desempenho, como eu já comentei para vocês, ele não é ruim, mas também não é excelente. Ele tá ali, acho que de mediano para bom, na verdade, porque sozinho dentro do carro, como eu vim aqui hoje para Jundiaí, você não tem nenhum problema com desempenho. Mas eu imagino que 7 pessoas mais bagagem já vai fazer esse motor 1.3 turbo sofrer um pouco mais. Afinal, o Commander é um carro pesado, ainda que essa versão Longitude seja a mais leve de todas elas, tanto com configuração 5 lugares, quanto com 7, que é esse aqui que a gente está testando. Mas, sinceramente, que carro gostoso de dirigir. Excelente para viajar esse modelo. Eu imagino que a versão 2.0 Turbo, que como eu falei tem nas configurações Overland e Black Hawk, seja ainda mais prazerosa, ainda mais gostosa de você dirigir na estrada. Mas ainda assim, ponto positivo aqui para o Commander nesse sentido. Recomendo sim como um carro para viajar. E agora vamos ao que vocês provavelmente estão bem curiosos, que é o consumo de combustível. Vamos lá conferir como que ficou essa média? Bom, pessoal, esse aqui é o percurso A que a gente resetou saindo lá de São Bernardo, tá? O percurso B a gente resetou lá na estrada, então isso não importa pra gente. Rodamos aqui 79,3 quilômetros, na verdade em 1h18, que a gente já tá um tempinho parado aqui, e mesmo com o motor desligado, esse carro continua contando o tempo, que eu não acho que faz muito sentido, né? Claro que se você estiver com aquele primeiro estágio da ignição desligada, ele não vai contar, mas se a chave estiver ligado aqui, mesmo com o motor em si desligado, ele continua contando o tempo. E o consumo então entre São Bernardo do Campo e Jundiaí, 12,1 km por litro na gasolina, o tempo todo com o ar-condicionado ligado e considerando aquelas boas aceleradas que a gente deu para mostrar o desempenho para vocês, e também que a gente acelerou algumas vezes para testar o alerta de colisão frontal com frenagem automática, que a gente vai mostrar no vídeo de assistências à condução desse carro. O que eu posso dizer? Essa média aqui de 12,1 não é uma média muito ruim, mas sinceramente eu esperava mais. Pelo menos ali uns seus 14 km por litro. Como eu tô sozinho aqui dentro do carro e a maior parte do tempo andei de forma bem tranquila, acho que poderia sim chegar nos 14 km por litro. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião sobre o Jeep Commander Longitude de 7 lugares, eu quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam do comportamento desse carro na estrada e também sobre essa média de consumo, tanto a rodoviária quanto a do trajeto total desde São Bernardo. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.